Muita paz, muita luz, boa noite. Minha segunda vez com vocês, a gente esteve com vocês ano passado. A gente custou um pouquinho junto com o Marcos para ajustar uma data para estar aqui. Nós estamos aqui com vocês. E nesses breves minutos que nós vamos ficar aqui reunidos, meditando sobre a vida, o Evangelho, conectados a Jesus, nós vamos gravitar em torno do tema Sal da Terra. E para falar do sal da terra, Mateus capítulo 5, versículo 13, eu queria que a gente desse um panorama geral sobre o versículo, para que a gente possa então adentrar e meditar sobre o que esse sal da terra, o que esse sal, o que essa terra, o que é sal da terra, pode agregar para mim quando eu voltar para casa. Quando eu sair daqui e for para o ponto de ônibus, pegar o ônibus, voltar para casa. Quando eu acordar amanhã cedo para mais um dia de luta, o que isso pode me tornar um vivente mais feliz? Bem, Mateus 5, vamos começar por aí. Escreve o evangelista: Jesus, vendo uma multidão, sobe com os discípulos e em cima do monte, inicia como está em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E depois desta bem-aventurança, prosseguem-se mais 7. São 8 bem-aventuranças, como está no Evangelho de Mateus. Que é um degrauzinho espiritual. Os pobres em espírito, ressaltando a humildade, para então lá na última, 8ª, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal por causa de mim. Porque assim fizeram com os profetas anteriores a vós. No versículo seguinte: vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insosso, do que serve, se não, para jogar fora e pisotear em cima? Sal da terra. E para ajudar a nossa meditação em cima desse versículo, eu vou trazer o escritor Vinícius Pedro de Camargo, no livro Em Torno do Mestre, que ele vai falar um pouco sobre esse sal. Porque a gente está falando há 2000 anos. Naquele tempo não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha freezer, não tinha nada que eu pudesse colocar, rola assim, de eletricidade dentro para evitar a putrefação do alimento, para o alimento não estragar de um dia para o outro, ou ainda para eu ter a garantia do que eu vou comer amanhã. Faço, talvez até o final do dia se estraga. Ou ainda, para além desta condição de fazer com que o alimento dure, quem já comeu uma feijoada entende do que eu estou falando. Uma feijoada sem sal, misericórdia. Mas também uma feijoada com excesso de sal estraga tudo, faz mal para a pressão. O sal realça os outros sabores, os outros temperos, do orégano, da cúrcuma, do tempero baiano, por aí vai, do manjericão, realça os outros, ele intensifica, mas às vezes, além da conta, estraga tudo. Então Vinícius vai colocar em um capítulo que ele vai meditar em cima desse versículo, sal da terra, ele vai colocar sal. Sal você encontra em abundância no oceano inteiro, daí o salgado da água. Encontra-se na terra, na rocha, dentro do corpo humano tem sal. Naquele tempo, diz Vinícius, na época de Jesus, imagina, Jesus morava no meio de um deserto, lá na região da Palestina, na Galileia. Não tinha fábrica de sal. Então o sal produzido pelo Império Romano, diz Vinícius, passava por muitas rotas, às vezes marítimas. Então o sal tinha um custo mais elevado, o sal era precioso. O sal realça o sabor, o sal conserva, evita a putrefação,
E o sal é precioso. Agora vou repetir. Vós sois o sal da terra. O sal da terra. O sal tem a sua condição e o seu porquê. Mas às vezes é difícil, porque a gente lê o versículo, vós sois o sal da terra. E a gente assume uma condição de vida, de postura, de vivência espiritual, que a gente quer salgar em excesso o coração e a vida dos outros. Dos outros. Então, pensando no sal da terra, a gente tem o bom exemplo, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, a gente tem um mau exemplo. Vamos falar primeiro do mau exemplo. Sal. Na época que estava ainda no ensino médio, há mais de 10 anos, lá em Manaus, no Amazonas, um vídeo de uma professora, eu assisti um vídeo, a pessoa pegava vamos colocar assim, um hambúrguer dessas redes de fast food, um Mac, Bob, Kinger da vida, pegava um hambúrguer, colocava dentro de um recipiente de vidro transparente e gravava, fazia um time-lapse, gravava. E passava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, o hambúrguer não estragava, ficava intacto. Quem vê, falou, nossa, 1 semana e não estragou, pensa, misericórdia, a quantidade de conservantes artificiais é elevadíssima. Verdade. Entretanto, a quantidade de sódio é tão elevada que não sobrevive bactéria nenhuma. Nenhum micro-organismo consegue sobreviver com uma quantidade tão elevada. Mas como era um vídeo que eu havia assistido há muitos anos, mais de 1 década, eu matutei comigo e falei, no YouTube deve ter mais. Então, me preparando para a palestra, eu vi alguns vídeos. E realmente, nos dias de hoje, tem vídeos muito parecidos. Coloquei um McLanche feliz, gravei por 1 semana, olha o que aconteceu. E tem vídeos de 1 dia, 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. A pessoa gravando ali numa redoma de vidro. E não acontece nada com o lanche. Permanece intacto. Não é um adendo, vou fazer um adendo, porque aqui não é uma batalha nutricional com relação ao lanche. Tá, a batalha está aqui para aferir. Eu torço muito para chegar ao final de semana e comer o meu lanchinho. No dia do lixo. Então. Entretanto, esta é a realidade. E calhou do YouTube recomendar um vídeo de uma mulher. Ela pegava uma caixa de sapato, abria a caixa de sapato, tirava-se uma bola de papel, abria a bola de papel e tinha um hambúrguer com algumas batatas fritas. E aí ela dizia no vídeo, comprei há 20 anos atrás. Tá assim a mesma coisa até hoje. Até hoje. Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 14, no item 4, ele vai falar sobre o que acontece com a doutrina cristã depois que Jesus, Paulo de Tarso e os outros discípulos retornam ao mundo espiritual. Ele diz, rapidamente a mensagem cristã defeca, apodrece. Não tinha mais o sal espiritual dos bons exemplos, daquelas lideranças honrosas que desbravaram cidades, desbravaram terrenos, desbravaram o coração de outras criaturas para falar de Jesus. E rapidamente a mensagem cristã foi hierarquizada, veio as organizações institucionais e surge, de certo modo, a Igreja Católica e com o seu tempo, os séculos passando, o poder eclesiástico. E, obviamente, a força do clero. E tudo complica. Tudo complica. No Livro dos Espíritos, é a 113. Kardec vai indagar os espíritos. Eu sempre confundo, é a 113 ou a 313. É uma das duas. Mas Kardec pergunta sobre os demônios. Existem demônios? E os espíritos respondem, olha,
Se demônio existe, é criação de Deus. Mas como poderia Deus criar algo perpetuamente para o mal? Porque se Deus sabe tudo, Ele vai criar algo que vai ficar eternamente na perdição. Não. Se o diabo existe, é realmente o homem, o espírito inferior. E esses espíritos habitam orbes como a terra e outros ainda mais inferiores. Os demônios são os homens ainda egoístas, que só pensam em si. E muitas vezes, como aconteceu com os discípulos, depois que retornaram ao mundo espiritual, nós infelizmente damos esse mau exemplo do sal, em excesso, matando as virtudes nos outros, e sem perceber, nos tornamos demônios uns dos outros. Porque se o sal, de fato, evita a putrefação, então que o outro, como a gente comentou, receba muito sal. E a gente ignora que no mesmo Sermão do Monte que a gente está analisando, Jesus também fala, Mateus 7, não julguei para não ser julgados. Com o mesmo crivo, na mesma intensidade que vocês julgam, este é o crivo que julgarão a vós. Então, entrando no nosso exemplo, vou trazer um apóstolo. Um apóstolo que deu muita dor de cabeça para Jesus, porque julgava e julgava muito. Está no livro Luz Acima, de Humberto de Campos e Chico Xavier, capítulo 44. É Judas Iscariotes. Diz Humberto de Campos, Judas amava muito Jesus. Começar por isso. Judas Iscariotes amava muito a Jesus. Então, julguemos Judas, mas Judas amava Jesus. A maioria de nós nem ama. E Judas cuidava da bolsa de coleta para sustentar o ministério de Jesus. Porque eles tinham que comer, tinham que ter lugar para dormir, comprar roupa para vestir. Só que Judas tinha um problema, ele tinha um espinho muito perigoso e muito nítido. As pessoas iam ter com Jesus e Judas as fuzilava com os olhos e com a boca. Certa feita, diz Mateus, Senhor, esses companheiros de Herodes vieram aqui doar um pouco do dinheiro que eles têm, recurso material, comida para a gente. E Judas, do outro lado, imediatamente, são um bando de hipócritas, vivem no bem bom, na corte de Herodes, estão aqui tentando comprar a sua entrada para o céu. Eles não me enganam. Outro dia surge Joana de Cusa. Joana, casada com um romano de nome Cusa, havia se convertido ao cristianismo. Sua história está belamente relatada em Boa Nova, capítulo 15. Como era cristã, de uma condição socioeconômica de maior privilégio e maior recurso material, ela doava muito, muito para o ministério de Jesus. Quem não gostava nem um pouco? Judas Iscariotes. É fácil para ela, dizia Judas, viveu a vida inteira no luxo, na riqueza, e agora também, como os herodianos, quer comprar a sua riqueza no céu. Essa não me engana, é tudo mentira, tudo falsidade. Em outra ocasião, Jesus, passando por uma das cidades, peregrinando com os discípulos, é recebido por uma outra mulher. E ela oferece sua casa para Jesus e os discípulos dormirem. E Judas fala, essa, pior ainda, misericórdia. Você quer dormir na casa dessa mulher, Senhor? Esta mulher de uma vida condenável e questionável. Isso de querer dar comida para a gente, um teto, é tudo falsidade. A mim ela não engana. E a mulher ouvindo isso, muito constrangida, porque ela havia escutado as pregações de Jesus, fica com vergonha e humilhada e diz, não posso mais ajudá-los. E eles ficam naquele momento sem ter onde dormir ou o que comer, por conta de Judas.
Até que, naquela semana da Páscoa, Jesus está indo para Jerusalém e ele passa por Jericó. Passando por Jericó, diz Humberto de Campos, inclusive está em Lucas 19, ele está passando, tem uma multidão e tem uma árvore onde tem um homem de baixa estatura olhando para Jesus. Era Zaqueu, coletor de impostos, um homem muito rico. Como ele era baixinho, ele subiu na árvore para ver melhor Jesus. Jesus olha para ele: ô meu filho, desce, desce. Não precisa subir não, desce. E Zaqueu oferece a casa dele para receber Jesus e os discípulos. Eles entram. Está no Boa Nova também, o servo bom. Se não me falha a memória, é o capítulo 21 ou 23. Zaqueu recebe Jesus, recebe os discípulos, prepara um banquete e Zaqueu faz uma promessa para Jesus: Senhor, o que eu devo, vou pagar 4 vezes mais. Vou doar tudo que tenho, separar aquilo que compete na herança para a família e o resto vou doar para os pobres. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Zaqueu, servo bom e fiel. E aí Zaqueu se ausenta ali da sala de jantar. Quem que não gostou nem um pouco? Ele imediatamente cutuca Jesus: Senhor, você não vai deixar ele te enganar, né? Pelo amor de Deus. Ele é cobrador de impostos, vive nessa luxúria, recheado de escravos. Senhor, ele não me engana. Ele não me engana. Com o tempo, Judas foi percebendo que ele não conseguia mais contato nem com os discípulos. Todo mundo se afastava dele. Ele dava bom dia, a pessoa passava reto. Ninguém mais queria um contato sequer com o Judas Iscariotes. Ele não encontrava apoio para desabafar, ninguém para conversar, nada. Tinha ficado muito espinhoso. Então, andando com Jesus, o Judas indaga: Senhor, por que ninguém quer falar comigo? Ninguém anda mais comigo, ninguém quer conversar. Por que eu sou tão incompreendido, Senhor? E nesse inteirinho que eles estão andando, caminhando para um poço, Jesus ia até responder, mas Judas é mais rápido: Senhor, eu sofro tanto, ninguém me entende. E quando eles chegam no poço, Judas, querendo saciar a sede rapidamente, enfia as mãos e buscando a água, ele toca lá no fundo dela. E quando ele toca no fundo do poço, vem a lama lá do fundo para a superfície. E ele: meu Deus do céu, como eu sou azarado, meu Deus, pobre de mim. E é nesse momento que Jesus intervém. Está aí, Judas. A lição que você tanto procurava, você acabou de encontrar nesse poço. Esse poço te dá a lição. Quando querer a água do poço, faz com calma, para não mexer na lama do fundo. Quando tiveres sede de compreensão, de afeto, de afago, tira a água com calma. Não vai lá no fundo, para não trazer a lama para cima. Judas até queria responder, mas diz Humberto de Campos, só mudou a fisionomia do rosto e silenciou. Judas havia escutado: vós sois o sal da terra. Mas ele não havia entendido que não se joga sal em ferida. Não se joga. Sem perceber, Judas se fazia demônio dos outros. Passando para um bom exemplo. Porque a vida não é só maus exemplos. Porque muitas vezes a gente quer defender a verdade, cultivar a virtude nos outros, ignorando o quanto ainda falta dentro de nós as virtudes do bom sal espiritual. Indo para um bom exemplo, para que a gente possa meditar, eu vou num livro que eu gosto muito.
Dos romances históricos de Emmanuel, são 5, nós temos Há 2000 anos, o Boa Nova, 50 anos depois, o Ave Cristo e o Renúncia. Quem leu, elege como favorito o Paulo Estevão, obra-prima de Emmanuel e Chico Xavier. Tudo bem. Vai contar a vida do apóstolo Paulo, esse que dá nome a esse estado. Mas o meu favorito é o último, de forma cronológica. É o Renúncia. O meu favorito é o Renúncia. Ele se passa tanto na França, na Espanha, lá no século XVII. A Igreja Católica muito bem estruturada, muito bem estruturada. E a gente conhece a protagonista, que se chama Alcione. Alcione mesmo, com acento agudo no i, Alcione, não Alcione, a cantora brasileira. Essa é outra personagem. E Alcione tem uma candura de alma, uma simplicidade, humildade que te encanta. Uma fibra moral assim que, meu Deus do céu, se ela é assim, imagina Jesus. E como o livro, ele foi psicografado, editado, publicado há mais de 80 anos, a carência do spoiler aqui eu não preciso respeitar. Porque ele foi publicado em 1944. A psicografia terminou em 1942. 44. Nosso Lar, Os Mensageiros, Renúncia, livros publicados nesse ano. Então, como eu estou protegido por isto, vou dar um spoiler, porque a gente vai para o último capítulo da obra. Capítulo 7 da segunda parte. Alcione por muitas questões, muitas reviravoltas na história, e o Renúncia é um livro que tem reviravoltas literalmente até a última página, literalmente até a última página. No último capítulo, Alcione está servindo como freira no interior da Espanha. E ela é um espírito muito dedicado ao bem. Ela tinha conceitos, isso é século XVII, muito antes de Kardec, conceitos espíritas. Acreditava em reencarnação, interpretava o Evangelho à luz do bom senso, da própria criticidade, como vai postular Kardec anos depois. E morando nesse convento, ela havia inspirado nas outras feiras um espírito de serviço. As portas sempre abertas para a comunidade. Então o convento, toda hora, pessoas entravam e saíam. Até aí tudo bem, porque elas estavam em serviço social, atendendo a comunidade. Até que o frei, que era responsável, foi substituído. E surge Frei Osório. Frei Osório era um homem até mais velho, mais experienciado, mas era um homem do raciocínio. Não era um homem do sentimento. Era um homem assim que tinha os seus vícios internos. E quando viu aquela condição, entre aspas, o mundo entrando e saindo daquele lugar que devia, na sua condição de interpretação, ser reservado somente à adoração a Deus, a oração e meditação, ele achou um absurdo. Um absurdo. Mas, como a gente comentou, ele tinha os seus vícios. Não está explícito no romance, na escrita de Emmanuel, mas a gente consegue entender. Ele esperava as freiras, pelo menos uma ficar sozinha para dar o bote, dar a investida. E as freiras iam correndo buscar auxílio espiritual em Alcione, pedindo ajuda, socorro, até que chega um ponto que Alcione não aguenta e decide falar com ele. Ela bate na porta, entra no escritório do Frei Osório e fala: Frei, muita paz. Frei, o senhor me perdoe, mas eu vim recordar o seu papel, que para além do sacerdote, é de um pai para com todas nós. E o frei, como era muito experienciado na malícia, e especialmente nas questões de palavras por detrás,
escutou aquela frase humilde de Alcione e tentou enxergar além. Se sentiu acusado e respondeu: me acusam? Quem que está me acusando? Do que me acusam? E Alcione: não, ninguém acusa o Senhor. Por isso eu comecei pedindo perdão, porque eu sou pecadora. Não tenho autoridade nenhuma para questionar ninguém. Mas o Senhor é Pai de todas nós. E sentindo uma autoridade espiritual, ela começa a trazer os argumentos. E o Frei não gosta. Porque muitas vezes, recordando também o papel do sal na terra, do bom combate, de levantar contra o mal, ficamos em passividade, porque a gente fica desmedido, ou em excesso ou nada, e a gente esquece do bom caminho. Alcione sente a autoridade espiritual, mas o Senhor, se eu pudesse meditar sobre o seu papel, sobre o que tem causado as nossas irmãs, e aí ele, estridente, numa voz assim realmente enérgica, falou: mas isso é um absurdo, porque vocês estão aqui com o convento de portas abertas para o mundo, qualquer pessoa entra aqui, toda hora uma bagunça, não tem espaço nenhum para adoração a Deus nesse pandemônio que vocês criaram, não tem. As portas tinham que estar fechadas, vocês isoladas do mundo, e não, vocês fazem questão de estar assim, presente nele. E acho mesmo que as suas interpretações do Evangelho são sinal de rebeldia. Alcione ia até ficar calada. Ela ia aceitar a humilhação. Mas ela ponderou duas coisas. Que ela não estava sozinha, tinha todas as irmãs sendo assediadas e tinha o Evangelho de Jesus sendo desprezado por um sacerdote católico. Padre, às vezes, eu acho que a gente está falando tudo errado, tudo errado. Porque a gente não vê Jesus se ausentando do contato do mundo para servi-lo. Muito pelo contrário. Nós vemos Jesus nas festas sociais, em praça pública, no templo, nos casamentos, conversando com os outros. Nós vemos Jesus em contato com o mundo, muitas vezes no Evangelho. Jesus não se furta a isto. E às vezes, olhando o luxo dos nossos altares, as riquezas, o ouro, o que é cintilante, eu acho mesmo que Jesus está lá fora. Ele não está no altar, não, eu acho que ele está lá fora, consolando as viúvas que não puderam entrar porque não tinham roupa para entrar, consolando os órfãos que não têm família, conversando com aqueles que não têm nem sequer um calçado para usar. Porque muitas vezes, nos nossos rituais, nós oramos a Ave Maria mais de 1000 vezes num dia, e nós não podemos dispor de 2 minutos para conversar com alguém. Alguém que pede carinho, auxílio espiritual, conversa. Então ela está querendo dizer o quê? Que a gente inverteu tudo. Tudo. E o que acontece? Aí vocês precisam ler para ver o que acontece. Mas é um romance de Emmanuel. Então, as coisas não vão assim tão de forma positiva quanto a gente gostaria. Mas ela dá esse exemplo. Jesus está lá fora, consolando os que não puderam entrar. Recordando, inclusive, nós temos, obviamente, em todo respeito, os nossos irmãos católicos, o desencarne do Papa Francisco, o Papa Leão XIV, recordando a fala do Papa Francisco, uma igreja que está para fora, que está saindo, uma igreja de saída. Assim precisa ser também o movimento espírita, de saída.
estar no centro, mas também fora do centro, em atividade, buscando aqueles que não conhecem a doutrina espírita, orando pelos outros. Esse é o verdadeiro sal da terra. Não à toa Kardec, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade na salvação, item 8, ele vai comentar. A igreja criou fora da igreja não há salvação. Este lema não constrói, destrói tudo. Na verdade, levanta barreiras entre os homens, porque é fonte de contenda. O outro, se não concordar com o teu parecer religioso, será sempre o teu inimigo pela eternidade. O fora da caridade na salvação, não. É diferente. Cria pontes, formas de diálogo, de interconexão. O fora da igreja destrói. Só destrói. Cria a intriga entre as criaturas. O sal em excesso faz isso. O sal da terra aludido por Jesus, não. Especialmente quando colocado aqui dentro. Às vezes é verdade, ele tem um caráter completamente destrutivo. Há 2, 3 séculos antes de Jesus, teve o que a gente chama de guerras púnicas entre Roma e Cartago, na Grécia. Chegou um ponto nas guerras que Roma cerca a cidade e nesse cerco ela joga quilos e quilos e quilos de sal na terra. Joga sal na terra. Por quê? Para não crescer nada. Para que no cerco a cidade não consiga plantar nada. Passarem fome, abrirem as portas e Roma entrasse. E Roma ganha. Porque o mal é assim. O que é precioso, o que é valioso, o que purifica, o que evita a putrefação na mão da maldade, é assim. Tira qualquer possibilidade de plantio. Qualquer possibilidade de plantio. Encerrando a nossa fala de hoje, para que a gente medite nisso. Este papel do sal em nossa vida não pode ser o papel do combate com o outro. Este combate é aqui dentro. Às vezes queremos defender a verdade, nosso parecer espiritual, nosso ponto de vista a ferro e fogo, e muitas vezes com mão de ferro. Às vezes a gente se calar, ponderar, falar, é verdade, eu concordo, eu sinto muito, perdão. O sal é assim aqui dentro. Realça as virtudes, pondera, limpa. Mas o bom cristão precisa estar em atividade social, no mundo de fora. Não neste sentimento de guerra, de conflito, mas uma vez purificado, cooperar com a purificação do próprio mundo. O sal é precioso, purifica, realça os sabores e tem um caráter social inquestionável. Assim são os discípulos. Porque Jesus inicia as bem-aventuranças, Jesus diz, vós sois o sal da terra, e depois ele vem, vós sois a luz do mundo. Esta é a importância que Jesus colocou no teu colo. Você é sal da terra, você é sal da tua casa, sal da tua escola, sal do teu trabalho, sal do teu centro espírita. Você é a luz do mundo, do teu universo, no teu centro espírita, na tua casa, na tua escola, no teu trabalho. Não façamos como Judas, sal nas feridas, mas quando quisermos a água da compreensão, retirando-a do poço de água com calma, com paciência. Que Jesus possa nos conduzir para casa, sãos e salvos, em segurança, agradecendo a paciência de todos, recordando Jesus, vós sois sal da terra. Se o sal fica insosso, não serve mais para nada, senão ser jogado fora e ser pisado.
muita paz, muita luz. Deus nos abençoe. Muito obrigado.